Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, na Avenida Minas Gerais, 3915, cujo nosso pastor, o pastor Abel Lourenço da Costa, e o nosso pastor presidente, pastor Osmar Ferreira da Cunha. Estamos, meus irmãos, em um culto atípico, aonde nós iremos fazer essa transmissão ao vivo, e o nosso desejo, o desejo do nosso coração é que essa palavra venha de encontro ao seu coração nessa noite. Quero aqui estar justificando a ausência do pastor Daniel, que é o nosso segundo pastor aqui nessa congregação, pois ele me ligou, disse que não estava muito bem, e nós estamos aqui com a responsabilidade de estar na direção desse culto. Eu quero agradecer a presença do Espírito Santo em primeiro lugar, depois agradecer a presença do nosso irmão Lécio, que está aqui nos ajudando nesse culto, diácono irmão Rafael, diácono Anderson e o nosso irmão diácono Gregórios, que vai nos transmitir a santa e poderosa palavra de Deus. E eu gostaria de começar esse culto com uma oração. Aonde você estiver, curva sua cabeça, feche os teus olhos. Nós estaremos proferindo uma palavra de oração ao nosso Deus. Vamos lá, curva sua cabeça e ore comigo. Querido Deus de poder e glória, soberano de Israel, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. Meu Deus, porque o culto não pode parar, a adoração, meu Pai, não pode parar. Meu Deus, por aqui que nós estamos enfrentando e passando, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, tudo está nas Tuas mãos, e nós estamos aqui, meu Pai, acreditando no milagre da parte do Senhor. Meu Deus, aonde houver, meu Pai, uma pessoa ouvindo essa transmissão, que essa pessoa, meu Pai, seja impactada pela Tua palavra, seja alcançada pelo Teu Evangelho. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, um número reduzido de irmãos, mas a Tua palavra nos fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor está presente. Portanto, nós viemos aqui, meu Pai, prestar um culto de louvor e de adoração ao Teu nome, e que o nome do Senhor seja louvado e glorificado nessa noite. É o nosso pedido, meu Pai, e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, você que tem a sua harpa cristã, eu gostaria que você, juntamente conosco, adorasse o Senhor nessa noite. Nosso irmão diácono Rafael vai estar entoando 2 hinos da nossa harpa cristã, e você que está na sua casa, no aconchego do seu lar, louve conosco nessa noite, amém? Para a glória do nome do Senhor. Diácono irmão Rafael. Amém, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que nos assiste aí, pega a sua harpa cristã, vamos louvar esse Deus maravilhoso. Hino de número 244. 244. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai, louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois
Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória. Vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Temos motivos de sobra para louvar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Hino de número 193. Nesses momentos difíceis, se a sua alma está abatida, aleluia, Jesus te pergunta: por que te abates, ó minha alma? Ele tem um consolo e alegria para a sua alma nesta noite, amém? 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Por que te abates? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo nada, se Cristo nada, espera ainda, mais um pouquinho, eu verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por que te abates, ó minha alma? Espera no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio, o nosso socorro e a nossa fortaleza. Amém? Gostaria de estar convidando aqui o nosso irmão Anderson, diácono irmão Anderson. Ele estará fazendo uma leitura conhecida como a leitura devocional nessa noite, e mais uma oração
Você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia. Nosso irmão vai estar fazendo menção do livro. E você acompanhe conosco essa leitura devocional. Logo em seguida, nós iremos, eu juntamente com o diácono Gregório e o diácono Rafael, estaremos entoando um louvor ao Senhor. Nós iremos cantar Poderoso Deus. Amém? Quero convidar todos vocês a cantar conosco, porque o nosso Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Anderson, com a leitura devocional. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui junto com os irmãos. Eu quero agradecer ao nosso Deus primeiramente, e segundo o diácono Gregório, que me fez esse convite de poder estar aqui e poder fazer essa leitura. Eu gostaria que todos os irmãos que estiver nos assistindo agora, abrisse as vossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Que tem como título A Fé Perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Mas Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos para te adorar, Senhor, para te bendizer, para te engrandecer, porque o Senhor é o único e suficiente Deus que existe, não há outro. E nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Meu Deus, a tua palavra fala que o Senhor é Deus de perto e de longe. Sim. E essa presença grandiosa do Espírito Santo, que está nos envolvendo aqui nesta noite. Senhor, eu peço ao Senhor que esta presença vai de encontro a cada um que está atrás do computador, que está atrás, Senhor, da tela de um celular, que o Senhor possa enchê-lo lá agora neste momento. Meu Deus, o Senhor sabe, Senhor, o motivo que estamos fazendo, Senhor, este culto desta forma. Senhor, mas estamos aqui, Senhor, para te glorificar e te exaltar. Fica conosco, nos ajude, agora, Senhor, e para todos sempre. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu vou descer ali, meus irmãos, e nós estaremos entoando um louvor ao nosso Deus, com toda a igreja. Tenho certeza que há muitos irmãos nos ouvindo através do Facebook, e vamos louvar o Senhor, porque o nosso Deus é poderoso, amém?
Vamos adorar. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, Seja a honra, seja a glória. seja a honra, seja a glória, seja o domínio Pelos séculos dos séculos. pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio Pelos séculos dos séculos. pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sinta a presença do Senhor nessa noite. Nós sentimos a presença dele aqui nesse lugar. Sinta também, adore a ele, por de tudo, aleluia. Poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós iremos também ouvir mais um louvor com o nosso irmão, diácono irmão Rafael. Mas antes disso, meus irmãos, eu quero estar lendo aqui a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio,
em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Aí Paulo diz assim no verso 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, porém eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, não vou pregar, porque o nosso irmão Gregório já preparou ali a mensagem, mas eu quero rapidamente trazer uma palavra de encorajamento para o seu coração. O certo é, meus irmãos, que a mídia tem amedrontado os cristãos e até mesmo aqueles que principalmente não professam a sua fé, mas nós estamos aqui, meus irmãos, fazendo menção do Deus que fez os céus e a terra. E é interessante, irmãos, que esse vírus, essa epidemia, ela tem alastrado de uma forma terrível. E parece que há muitos cristãos que não têm a convicção da sua salvação. Há muitos cristãos que têm até mesmo recuado diante da sua caminhada cristã. Cristãos amedrontados, irmãos. E às vezes eu fico me perguntando até onde vai a nossa fé. O certo é que nessa passagem que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele está encorajando aquele jovem pastor que estava na cidade de Éfeso a estar continuando o seu ministério. Todos nós sabemos que Paulo estava em uma prisão em Roma. Paulo tinha convicção e certeza que dali ele seria esquartejado, ele seria morto. Porém, Paulo estava trazendo uma palavra de encorajamento para aquele jovem pastor Timóteo. E eu pergunto para mim e para você nessa noite, até onde vai a nossa fé? Às vezes o que nós percebemos são cristãos que estão amedrontados com essas notícias, com aquilo que a mídia está nos trazendo. Mas eu quero estar falando para você nessa noite, assim como Paulo falou para Timóteo, encorajando Timóteo para que ele continuasse pregando em tempo e fora de tempo, porque Paulo ele vai dizer que estava reservado para ele uma coroa, na qual o Senhor, o justo juiz, lhe daria naquele dia. O certo é, meus irmãos, que nós não devemos temer essa circunstância. Nós sabemos que a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O certo é, meus irmãos, que essa enfermidade, se nós orarmos, Deus não vai deixar essa enfermidade chegar até a nossa casa, mas nós temos que ter a maior convicção da certeza da nossa fé, e ainda que essa enfermidade seja acometido algum irmão com essa enfermidade, nós sabemos que há um lugar que nos espera, há uma mansão que nos foi preparada, que Jesus foi e nos preparou. Portanto, meus irmãos, nós não devemos temer a essa circunstância. É momento de oração, é momento de dobrar os nossos joelhos, é momento de falar com o Senhor, porque Ele está no controle de tudo, amém? Assim como Paulo escreveu dizendo para Timóteo, eu quero te encorajar a continuar a ministrar a palavra do Senhor, porque o Senhor dos exércitos está conosco, amém? Se você crê assim, glorifique o nome do Senhor. Diácono irmão Rafael vai estar entoando com mais um louvor ao Senhor, e logo em seguida o diácono Gregórios já está com a oportunidade de nos transmitir a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, hino bastante conhecido. Aleluia. Eu andei sem destino, perdi a razão, na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. Do terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu
coração quebrado, Jesus consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Foi barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia, amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. E você que nos acompanha aí pelo Facebook, uma boa noite de salvação e graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu queria justificar que nós havíamos anunciado que essa transmissão seria tanto pelo Facebook, como pelo YouTube e também pelo Instagram. Porque muitos irmãos não têm Facebook, mas têm um acesso direto ao YouTube. Mas nós, infelizmente, tivemos um problema com o provedor da internet e nós não conseguimos resolver esse problema até o início desse culto. Essa transmissão está sendo feita com uma conexão de dados 4G. Então, não tem como transmitir em 3 plataformas ao mesmo tempo. E até pelo Facebook, às vezes, alguma coisa acontece, um som fica baixo, alguma coisa acontece devido a essa falta de uma estrutura de rede hoje. Mas é um problema que amanhã se resolve. É um problema simples. E que quarta-feira, onde teremos outro culto, se assim Deus permitir, estará tudo resolvido para a glória do Senhor. Eu queria convidar você para ler comigo uma passagem bem conhecida. Nós lemos essa passagem ontem num culto na minha casa, um culto doméstico. Filipenses, capítulo 4, versículo 4, até o versículo 9. Serei breve nas minhas palavras. O Senhor sabe tudo aquilo que nós necessitamos. Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9. Acompanhem comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor.
Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu vou ler até o versículo 8. Eu queria começar dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta. É uma pergunta que nos assusta um pouco. Quem controla o mundo hoje? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Quem controla o mundo hoje? Estamos vivendo uma situação dificílima, que nos causa pavor e nos causa temor. A humanidade tem sido atormentada com uma situação que a cada dia nos mostra a falibilidade do ser humano. O quão falíveis somos diante de uma situação que em pleno século 21 não deveria alarmar a humanidade. Mas não só alarma a humanidade, como causa pavor a todos os homens. E nós, como cristãos, conhecedores da palavra, estamos diante de uma situação dessa, assim como todas as pessoas. E a pergunta que eu faço reflete diretamente a fé no Deus que você serve. Quem controla o mundo hoje? Nós temos visto o mundo todo, as notícias todas, trazendo perturbações, inseguranças, ansiedades, anseios, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. A nossa situação da Igreja Assembleia de Deus, aqui do bairro Gutierrez, dessa congregação, é a situação de todas as igrejas espalhadas por esse Brasil, por esse mundo. Estamos aqui numa congregação que cabe provavelmente 400 pessoas. Estamos aqui em 6 pessoas. Olhando bancos vazios, com saudade de ver os irmãos, com saudade de ouvir testemunhos. Mas o que a gente encontra são 6 pessoas que se dispuseram a vir aqui e alertar a igreja e avisar para a igreja: estamos firmes, porque ainda existe alguém que controla todas as coisas. O mundo está nos controle e nas mãos do Senhor. A passagem que eu li, ela nos dá uma exortação. Por quê? Porque quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele não escreve a um povo que estava passando uma situação fácil. Ele não escreve a um povo que estava com uma vida tranquila. Não, ele escreve a um povo que estava passando uma situação também dificílima. Hoje, nos pedem para ficarmos em casa para evitar a proliferação. E notem bem que eu destaquei a palavra nos pedem, não nos obrigam, que não chegamos ao ponto de sermos obrigados,
por lei é ficarmos em casa. Hoje ainda estão nos pedindo. Na época que Paulo escrevia essa carta, eles não pediam aos irmãos para ficarem em casa. Eles os expulsavam de suas casas, tomavam as suas posses, expoliavam os seus bens, vendiam os seus bens e a pessoa ficava exilada, sem pátria e sem bem algum. Hoje, nos é pedido, fiquem em casa. Como servo do Senhor, como pai de família, como igreja e corpo de Cristo, nós estamos ficando em casa para essa contenção ser efetiva e eficaz, e daqui uns dias as portas serem novamente abertas, as igrejas estarem cheias, as escolas com a sua rotina normal, a sua vida voltar ao eixo normal, e você poder dizer assim: hoje eu acordei alegre porque minha vida voltou ao normal. Mas enquanto isso não acontece, o conselho de Paulo àqueles irmãos e o meu nessa noite, para mim e para você é: alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Porque a nossa certeza não é falível, mas nós temos em Cristo uma certeza experimental. Paulo diz em Romanos: sabemos. Isso é uma certeza experimental. Isso é ter certeza de que Deus vai resolver o problema, de que Deus tem um povo, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Confie no Senhor, invoque o nome do Senhor, e você será salvo. Paulo diz assim: seja a vossa moderação. O que significa isso? Nós, como cristãos, não devemos temer a situação, pelo contrário, podemos temer sim, faz parte dos nossos sentimentos. Como não temer uma peste como essa? Sim, devemos temer a peste, mas devemos render o nosso temor aos pés de Cristo. Saber que o nosso temor não se compara à força do nosso Deus. Fiz a pergunta: quem está no controle? Deus está no controle. Deus sempre esteve no controle. Deus nunca é pego de surpresa. Os governantes, as nações, sim, nós somos pegos de surpresa, Deus não. Sairemos dessa situação do outro lado com a certeza de que aprendemos alguma coisa, com a certeza de que aprendemos a louvar o Senhor mais, agradecer ao Senhor mais, e que esse vento, que essa tempestade vai passar. O Senhor nos diz em sua palavra que o seu caminho, sim, é numa brisa suave, mas o seu caminho também pode ser na tormenta, porque na tormenta Ele está, ainda que eu não o vejo, Ele está na tormenta trabalhando. Ainda que eu olho para a situação e não vejo o controle dela, Deus não perde o seu controle. Levo você a uma lembrança, a uma memória que está na Bíblia. Isaías capítulo 6. Ele olha e vê o trono do rei vazio, porque o rei tinha morrido. A situação agora seria totalmente inversa. Israel seria invadido e todo o seu povo consumido. E ele começa a blasfemar de Deus, dizendo que não suporta mais a situação, que tudo vai se destruir. De repente Deus aparece para ele, e diz a Bíblia que ele viu Deus assentado no alto. Não era num trono simples, era num alto e sublime trono. E não tinha nada que comportasse a sua glória. E diz a palavra do Senhor que Isaías, impactado com aquilo, temeu por sua vida, porque ele estava duvidando, mas o Senhor foi lá, limpou o seu coração de toda dúvida, de toda angústia, de todo medo. No trono de Uzias não tinha ninguém, mas o trono de Deus nunca esteve vazio.
Deus continua na sala do controle de todo o universo. Tenha o seu medo, mas o renda aos pés do Senhor Jesus. Todos os personagens bíblicos tiveram seus medos, porque isso nos mostra que somos humanos. Mas do medo eu posso gritar: socorre-me, Senhor. Ouve-me, Senhor. Porque nós somos o povo que clama pelo nome do Senhor. Te convido a pensar nisso. Paulo continua dizendo o seguinte: não andeis ansiosos com coisa alguma. Quando essa palavra, esse jogo de palavras, coisa alguma aparece, quer dizer o seguinte, que a ansiedade, ainda que ela venha, ela não deve nos tirar, nos mover o coração de forma alguma, de qualquer lado, seja em qualquer situação. E a ansiedade, ela é má, ela é destruidora. Ela nos coloca palpitações, emoções amargas. Começamos a imaginar em nossas mentes situações catastróficas, situações apocalípticas das coisas. Mas até o apocalipse em Deus termina dizendo: eu venci. A sua ansiedade também, você vai vencer. E o apóstolo Paulo diz que a ansiedade tem que ser lançada em Deus. E ele continua dizendo assim: vocês estão ansiosos por todos esses problemas que estão acontecendo? Olha, saiba que Deus, Ele é a paz. E a paz de Deus não é uma paz simples. Ela excede todo entendimento. Sabe o que significa? Que eu não consigo explicar porque que em meio a situações difíceis eu ainda consigo encontrar força para suportar e vencer. Porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Paz para Deus não é ausência de problemas. Ao contrário, podemos ter todos os problemas, mas a paz de Deus, como eu disse anteriormente, é uma paz experimental. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Ou por que não dizer o outro versículo? Sabemos que todas, não é uma coisa, todas as coisas cooperam para o bem. O bem de quem? Tem uma restrição aí, para o bem de quem? O bem daqueles que amam a Deus. Você quer o bem na sua vida? Ame ao Senhor. Faça o propósito do Senhor. Mas eu não sei o propósito de Deus. Pergunte ao Senhor. Ele está a uma oração de distância de você. Ele está a uma oração de distância do seu coração. Pergunte ao Senhor. Inclina. E Ele vai te ouvir, vai te responder. Paulo diz que quando essa paz entra no coração, essa paz guarda o coração e a nossa mente. Quando ele usa essa palavra, que a paz guarda o coração, ele tira do vocabulário militar. Ele está dizendo que a paz de Deus é como um soldado, pronto para a batalha, que se posiciona na frente do seu coração e da sua mente, dizendo: ansiedade, aqui não vai entrar. Quem guarda? Cristo Jesus. Mas tem um segredo. O presbítero Fernando disse há pouco que a mídia tem avançado todos os dias com informações e notícias, umas atrás das outras. Meus queridos, se você ficar ocupando o seu dia com mensagens destrutivas do WhatsApp, sobre o coronavírus, ou sobre vídeos dizendo de pessoas que morreram, de pessoas que pegaram, o seu coração vai se encher de angústia. O seu coração vai se encher de medo. Não se ocupe vendo essas informações. Se ocupe em saber como foi a leitura devocional hoje. Que ainda que a situação seja toda contrária, o Senhor diz: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Vamos passar essa situação. Vamos vencer essa situação. Para isso precisamos exercitar a nossa fé. E a nossa fé, ela tem que ser uma fé viva e eficaz. E o que é fé? Fé é simplesmente fechar os olhos e deixar as coisas acontecerem? Não. A fé envolve justamente a clareza,
a prudência e a sabedoria. Eu tenho que ver o Deus invisível com os olhos da minha fé. Como que eu consigo isso? Através da esperança. Mas não é uma esperança de sentar e esperar. É uma esperança do esperançar, de estar em movimento. Se eu não posso sair de casa, o que eu posso fazer? Eu posso orar, eu posso ler a Bíblia, eu posso ajudar a minha família, eu posso ajudar outras pessoas através de contatos, mensagens. Alguma forma, o Senhor vai traçar estratégia no seu coração. Enquanto formos impedidos de abrirmos a igreja e todos esses bancos estiverem lotados, use a sua fé. A sua fé tem que ter olhos, e os olhos da sua fé tem que ver um Deus que é invisível. E a Bíblia diz que nós temos que ter esperança e confiar no Deus da esperança. Depois você lê Romanos capítulo 15, versículo 3, se não me falha a memória agora. O Deus da esperança, que é justamente a esperança de esperançar, não é de sentar e esperar acontecer, não, é de estar exercitando. Conversava hoje com um pastor amigo meu sobre a exercer uma fé operosa. Paulo escreve em Tessalonicenses, no capítulo 1, dizendo o seguinte, que aqueles irmãos, mesmo com muitas perseguições, estavam exercitando uma fé operosa. Sabe o que significa isso? A operosidade da fé significa que mesmo em meio às circunstâncias, seja ela qual for, eu não deixo de confiar num Deus que tudo opera e que tudo pode. Lembre-se, em Deus nos movemos e nós existimos. Só por causa dEle. E o Senhor, Ele é. Quando Moisés recebe a convocação de ir lá no Egito, ele pergunta, que nome eu darei lá no Egito, de que o Senhor me enviou? Qual é o seu nome? E a resposta de Deus para ele foi, o Eu Sou. Sabe o que significa isso? Não conseguimos uma palavra em qualquer transliteração de qualquer língua para descrever o nome de Deus. Então, resumidamente, Deus diz para Moisés assim, Moisés, em meio a tanto aqueles deuses que não pode fazer nada por eles, chega lá e diz, o Deus que é, me mandou aqui. O Deus que é, vai resolver esse problema. O Deus que é, vai te dar uma noite de paz, uma semana de paz. O Deus que é, vai te encher da sua graça e da sua bondade, para a honra e glória do nome do Senhor. Rafael, vamos louvar o Senhor? Eu agradeço a oportunidade, presbítero Fernando, e a confiança em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Vamos louvar o Senhor juntos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém, aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, acabamos de ouvir a doce e poderosa palavra do Senhor com o nosso irmão Gregórios. Rogo ao Espírito Santo que continue abençoando o nosso irmão. Também o nosso irmão Anderson, que fez a leitura devocional, Diácono Rafael, irmão Lécio. E a gente não poderia, meus irmãos, encerrar esse culto antes de fazermos mais uma oração. Hoje eu encontrei com um amigo meu ali no supermercado e ele me fez uma pergunta, Diácono Gregórios. Ele perguntou: e vocês não vão fazer os cultos, as lives, os cultos pela internet? Porque eu estou vendo, lá da minha casa eu estou assistindo a alguns cultos de alguns pastores que estão assim procedendo. Eu disse para ele: não, hoje nós iremos começar com os nossos cultos online, até segunda ordem. E é interessante que quando ele falava isso comigo, irmão Lécio, o Espírito Santo testificava no meu coração que às vezes nós não estamos aqui um número de muitos irmãos, porém esse canal, essa transmissão, ela pode alcançar até mesmo você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que de repente está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez, meus irmãos, tudo isso está acontecendo com um propósito, para nós chegarmos mais próximos de Deus, para nós nos lembrarmos mais do Senhor, porque é uma correria tão grande. Hoje nós corremos o dia todo e muitas das vezes não temos tempos mais para estar com a nossa família, estar no aconchego do nosso lar e até mesmo estarmos na casa do Senhor. Então talvez Deus está nos dando essa oportunidade para você fazer uma reflexão. O que está faltando para mim e para você? Talvez nós não temos tempo para o Senhor mais, e agora nós somos de uma certa forma obrigados a estar nos nossos lares, e é momento de nós buscarmos o Senhor. Então, meus irmãos, você que às vezes está afastado dos caminhos do Senhor, você que às vezes nunca veio a uma igreja evangélica, dentro em breve isso vai passar, e eu quero te fazer o convite. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, na Avenida Minas Gerais, 3915. O nosso pastor Abel, a nossa irmã Helena e o corpo de obreiro que aqui trabalha, eu tenho certeza que vai estar te abraçando, se você assim o fizer, de estar conosco e fazer parte dessa família. Mas eu quero orar por mim, por você, pelo nosso Brasil, pela igreja. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Talvez você nunca fez essa oração, mas eu quero te convidar nessa noite a estar entregando a sua vida ao Senhor, entregando os seus caminhos ao Senhor, e Ele vai operar de uma forma tremenda e toda especial na sua vida. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, nós iremos orar. Logo em seguida eu estarei dando alguns avisos, e assim nós estaremos encerrando
esse culto. Querido Deus de poder e glória, soberano de Israel, o Senhor que está sentado sobre um alto e sublime trono, como foi pregado nessa noite. Em nome de Jesus, nós adentramos agora na tua presença, para, meu Deus, entregar essa pessoa que ouviu essa palavra, essa pessoa que às vezes nunca adentrou dentro desta igreja, ou até mesmo de uma outra igreja, de uma outra denominação. Meu Deus, mas agora esse microfone alcança essa mulher, esse homem. Talvez, meu Pai, essa pessoa que está ansiosa, deprimida, às vezes, meu Pai, com a opressão maligna, preocupada com a situação. Eu quero rogar ao Senhor, meu Pai, nessa noite, alcance essa vida, alcance essa alma. Meu Deus, perdoa os teus pecados, escreve o nome dela, o nome dele no livro da vida. Meu Deus, e prepara, Senhor, esse homem, essa mulher, meu Pai, para estar na tua presença, para fazer a sua vontade. Meu Pai, eu quero orar também, meu Pai, em prol da nossa igreja, meu Pai. Meu Deus, onde houver, meu Pai, um cristão, um crente, alguém, meu Pai, de joelho dobrado, Senhor, eu quero concordar nessa noite, meu Deus, que essa peste não vai chegar até a nossa tenda. Meu Deus, nós cremos no milagre vindo da parte do Senhor, nós acreditamos num Deus que não perdeu o controle da situação. O irmão Gregório foi muito feliz nessa noite, meu Pai, dizendo que o Senhor está no controle de tudo, e tudo está nas tuas mãos, ó Pai. Então eu quero rogar ao Senhor, que o Senhor venha abençoar o meu irmão, a minha irmã, que o Senhor venha tirar, meu Pai, de todo o coração, toda essa incerteza, porque nós cremos na vitória, nós acreditamos no milagre, nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode reter, Senhor, esse vírus, essa enfermidade, e jogar bem para longe da igreja do Senhor, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, mas nos ajuda a entender o propósito, nos ajuda a entender, meu Pai, o porquê que nós estamos passando por isso. Nos ajude, meu Pai, a chegar mais perto do Senhor. Como igreja do Senhor, meu Pai, nós estamos aqui clamando e pedindo, meu Pai, pela sua graça e pela sua misericórdia. Ó, meu Pai, abençoa e alcança, meu Pai, as nossas autoridades. Meu Deus, abençoa o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Aquele homem, meu Pai, está sendo, meu Deus, perseguido. Aquele homem, meu Pai, está sendo impedido de trabalhar, mas o Senhor está no controle da situação. Visita, meu Pai, o nosso presidente. Visita, meu Pai, os nossos governadores. Visita, meu Pai, os nossos governantes de uma forma geral. Alcança, meu Pai, os profissionais da área de saúde, aqueles, ó Pai, que não puderam, meu Deus, pararem com o seu trabalho, que estão na linha de frente, meu Pai, combatendo esse vírus tão terrível. Meu Deus, que o Senhor venha repreender, meu Pai, essa seta do inimigo, esse laço do adversário, e que esses profissionais da área de saúde sejam cobertos pelo teu precioso sangue. Papai, abençoa, Senhor, aqueles também, meu Pai, como nossos policiais militares, aqueles que estão nas ruas, meu Deus, o pessoal do bombeiro, meu Pai amado, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar de uma forma tremenda e toda especial, guardando, meu Pai, a cada um dos teus filhos, para a glória do teu nome. Papai, nós encerramos esse culto na certeza da vitória e na certeza do milagre, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, antes de encerrar o culto, eu quero dar os avisos, né? Na próxima quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, estará aqui na Avenida Minas Gerais, 3.915, o pastor Abel, a irmã Helena, juntamente com o corpo de obreiros também, para estar fazendo mais um culto ao vivo. Como nossos irmãos disse, esse culto está sendo transmitido pelo Facebook, mas eu acredito que quarta-feira não vai ter mais esses imprevistos, e não somente o Facebook, mas o Instagram e até mesmo o YouTube estará transmitindo o culto de quarta-feira às 7h30. Portanto, eu te convido para estar assistindo mais esse culto. Quarta-feira, às 7h30 da noite, o pastor Abel e a irmã Helena estará aqui nesta igreja transmitindo o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém? Quero agradecer aos irmãos
Quero agradecer toda a equipe que está por trás das câmeras ali, que está nos ajudando, nos auxiliando, e que o Espírito Santo de Deus seja bem-vindo na sua casa, no lar e na sua família, para a glória do nome de Jesus. Amém? Estende as suas mãos onde você estiver e vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nessa noite, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Assim está encerrado o culto, em nome de Jesus. Deus abençoe.